A partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Olá, amigos! O programa Na Sua Companhia está começando e que bom que vocês estão aí. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 4h, com Cristiane Azamor no quadro Momento Psi. É só acompanhar aqui na Band Rio 1360 e no Facebook, na nossa página do programa. Eu falo do Rio de Janeiro, avaliando os rumos desse nosso Brasil. Mas o que acontece com o Brasil de agora? Para onde vai esta crise política? O Brasil de Bolsonaro está em estado de apatia ou não? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Tô na Band. Bandeirantes. 1360. Eu tô na Band. Eu também estou na Band e você está na Band Rio 1360 acompanhando o programa Na Sua Companhia. E você pode ajudar a gente a debater o tema de hoje, mandando seu recado e fazendo perguntas aos nossos debatedores. É só enviar o seu recado pelo site do programa, nasuacompanhia.com, lá no Fale Conosco, ou aí na nossa página do Facebook, fique ligado. Bom, e o nosso quadro especial, Momento Psi, vocês estarão ouvindo, né, a psicóloga Cristiane Azamor avaliando as emoções do momento. Então, é só acompanhar, fica aí, ligado, né? Vamos para o debate? Vamos lá, Zé Neto? Na Sua Companhia. Entrevista. Na Sua Companhia. Debate. É o debate, né? Vamos debater hoje, né, as polêmicas do dia, os ataques, defesas e mentiras da hora deste Brasil e seus vários destinos. Então, para este debate, convidamos Priscila Prisco, ela é advogada e pesquisadora do Programa de Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. E Jorge Tardan, advogado e professor universitário, né? E no comando do quadro Momento Psi, Cristiane Azamor. Boa tarde, meus amigos, parceiros do programa. Boa tarde. Boa tarde. Bom estar de volta aqui. Muito bom, saudade de vocês, hein? Quanto tempo, né? Bom, nós estamos aqui nesse momento vivendo esse tempo febril, né? De ataques, defesas, corrupção e muitas mentiras. Priscila, minha amiga, pesquisadora, o que está acontecendo no Brasil de agora, né? Para onde vai essa crise política do seu ponto de vista? Bom, boa tarde a todos. É muito difícil falar, eu acho que você estava falando o grau de apatia, né, que está todo mundo sentindo, e eu acho que é um pouco o que eu sinto também com relação a isso, um governo completamente desfactualizado, né, e são coisas, e parece que é um fenômeno mundial também, né, não só na América Latina, mas também na Inglaterra a gente está vendo essa movimentação nos Estados Unidos, então é um fenômeno que tem que ser analisado também do ponto de vista global, né? O que esse movimento, por que essa ultradireita está conseguindo se recolocar no cenário político dessa forma, né? Esse neofascismo, uma coisa assustadora, né?
A gente vê que é uma questão do planeta, né, de uma certa forma, né, tantas outras coisas, né, e vivemos o tempo todo a questão da fake news também, né, então a gente não sabe, eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas, né, mas nesse momento, Tardan, que nós vivemos, né, político no Brasil, de instabilidade daquilo que reconhecemos como democracia representativa, né, como um avanço, a gente sente, como a Priscila falou, que é um avanço dessas forças conservadoras, né? Já é um fato concreto? Certamente no Brasil, na Inglaterra nesse momento, nos Estados Unidos, sim, mas eu acho que isso é um período, uma passagem, e isso vai passar. Então, mas no caso do Brasil, a coisa ela é um pouco mais profunda, porque a gente, na verdade, está vivendo uma sinalização de atraso civilizatório. E o que me preocupa muito, né, observar figuras importantes que eu tanto admirava, por exemplo, vou citar a título de exemplo no direito, o Barroso, é uma figura que eu tinha uma admiração profunda, e hoje eu sinto até vergonha, sabe? Então, o que levou essas pessoas a embarcarem nessa onda, eu sinceramente não sei. Isso é um fato que me causa muita perplexidade, né? Eu estou perplexo observando. O Barroso é sintomático para mim. É a figura que eu tinha uma admiração profunda, e está nessa onda tão esquisita, tão evidente o que está na Constituição, e a postura que ele adotou é tão ridícula, tão atrasada, né? E ele, que tanto fala de atraso civilizatório, se comportando de uma maneira que afronta a nossa carta, que é um pacto de civilidade. Pois é, aí eu fico aqui, quando você fala, né, do ministro, e aí eu lembro do Janot, né, ex-procurador-geral da República, que coisa, né? Que em entrevista ele me fala dá um depoimento, né, quer dizer, até para quem não acompanhou, né, que ele diz que ele tinha um desejo, né, de matar o ministro Gilmar e depois se matar, né, quer dizer, que ele já entrou lá, né, no Supremo, armado, e a ideia dele era dar um tiro, né, no Gilmar Mendes e depois se matar, né? Na verdade, do ponto de vista de vocês, né, vocês acham que ele queria isso de fato? Ou era para promover o seu livro, ou passar mesmo atestado de insanidade, de imaturidade, ou foi uma fala infeliz, impulsiva? Como é que a gente avalia isso? Como é que vocês estão a avaliar? Como é que vocês ouviram isso? Só complementando, Onésio, o seguinte, você veja, por exemplo, eu falei do Barroso, e aqui mesmo nessa casa, né, o Reinaldo Azevedo, né, que sempre, aliás, foi ele que inventou esse termo petralha, mas é uma figura de direita, mas coerente, consciente, isso não tem problema nenhum de ser de direita, mas hoje é uma referência de legalidade, de democracia, de Estado democrático. Então, né, essa não é esquerda-direita, é a perplexidade, essa situação do Janot. Não sei o que dizer sobre isso, acho que no campo da psicologia vocês é que devem, sei lá, que loucura. Eu só estou levantando aqui as possibilidades, nós vivemos nesse campo de possibilidades, né? Então, era promover um livro, foi uma fala impulsiva, né? Teve uma intenção para isso, porque o desdobramento está ficando uma coisa muito séria, né? Verdade. Eu não sei se é para promover o livro, se não é, a gente não tem como saber, né? Mas a questão é que eu imagino, e aí estou especulando também, a pressão que esse cara devia estar sofrendo ali no âmbito da Lava Jato, que agora a gente está vendo um monte de revelação que ficando abismada com toda a armação que estava ali por trás, né? E eu, inclusive, também, em muitas oportunidades lá atrás, apoiei a Lava Jato e tal, Sim. E agora me deparo... A gente já podia imaginar, eu nunca imaginei que um processo judicial pudesse resolver nada em termos de corrupção e tal, mas nunca me iludi com isso, mas achava importante, né, desvelar tudo que tinha acontecido no governo PT, só que chegou num ponto que realmente
está provado que tinha uma intenção política, né? E para mim isso desmoralizou todo o processo da Lava Jato, né? E o Lula, de fato, precisa ter um julgamento justo. Ninguém está dizendo que ele é inocente, nem nada. Para mim, não é uma coisa que compete a mim. Aliás, julgar, eu acho que todo mundo tem ele precisa direito ter um julgamento justo. Julgamento justo, exatamente. Pagar pelo que fez, né? Agora, eu imagino que no contexto ali da Lava Jato, o Janot devia estar muito pressionado, né? E a gente não sabe que pressão, ameaça de morte, chantagem, a gente sabe que isso acontece, né? Nos bastidores da política. E aí eu realmente acho que ele escreveu esse livro, talvez num tom mais confessional ou alguma coisa assim, vendo o desmembramento disso tudo. E, de alguma forma, isso afetou, né? Eu acho que deu uma mexida aí, eu acho que né? afeta a saúde mental de todo mundo, porque a Lava Jato ela se tornou um fenômeno psicológico, político, né? Vamos dizer assim. E esse fenômeno da Lava Jato ajuda esses sentimentos populares também de justiçamento, faz arminha com a mão, vou te matar, uma futilidade, eu acho né, que com a vida das pessoas. Esse comportamento meio medieval, né? Dessa questão de querer fazer o justiçamento, na verdade, de uma forma impulsiva, de uma forma irresponsável. Fomentado por um discurso, né, de extrema-direita, o tempo todo dizendo que exaltar torturador, né? Tem que matar, então não pode ter direitos humanos, é coisa de vagabundo. Quer dizer, todas essas mensagens vindo de um candidato que é a pessoa que estava se candidatando, obviamente, a ocupar o cargo principal da República, né? Manda essa mensagem, quer dizer... Autoriza, né? Autoriza isso. E, para mim, o Bolsonaro sempre fez esse tipo de apologia, mas ele tomou uma proporção na eleição dele e também por conta da própria Lava Jato, né? Que se tornou eu acho que quando entra a Lava Jato, entra o Moro, né, como ministro, ele está ali afiançando, de uma certa maneira, esse tipo de fala, né, de comportamento, de discurso de ódio, né, do justiçamento. Eu acho que a gente tem que ter... Eu acho que está na hora de todo mundo dar uma paradinha e repensar os seus papéis, né, os lugares onde ocupam de responsabilidade, porque todas essas pessoas são formadoras de opinião, tem que ter muito esse cuidado. Agora, vamos aqui pensar a questão do Lula, né? Ele desafia a Lava Jato e diz que não aceita a barganha para sair da prisão. Lula, ele pode, né, se negar a ir para um sistema semiaberto? Do ponto de vista de vocês, Priscila, Tardam... Né? Um dos dois. Bom, você sabe que eu sou civilista. Eu acho que os advogados vão fazer de tudo para que ele permaneça na cadeia, porque hoje eu ouvi uma entrevista, eles estão lá defendendo essa tese, né, de que é melhor ele insistir na inocência do que aceitar essa iniciativa do Ministério Público. Mas o que seria esse melhor? É questão de segurança pessoal, porque essa mesma juíza parece que foi aquela que queria, que concordou dele fazer aquela transferência lá para Tremembé, não foi isso? Você veja o seguinte, a iniciativa do próprio Ministério Público, né, o Lula com tantos advogados, se essa iniciativa fosse interessante para o cliente, para o paciente, claro que seria iniciativa dos advogados de defesa, não do Ministério Público, né? O Ministério Público tem uma porção de gente aí que já está além do tempo na cadeia, a gente não vê essa iniciativa com tanta ênfase. Então, claro, aí é um cálculo político. Lula, eu acho que é o político ainda brasileiro que domina, tem liderança com tudo que aconteceu, é um líder, e ele sabe o que está fazendo. Eu acho que ele não vai aceitar, e eu acho que tem meios jurídicos de sustentar que ele continue na cadeia diante dessa opção de, enfim, que o Ministério Público está tentando de fazer progressão e tal. Mas eu não sou especialista em direito penal, enfim. Eu acho que virou um palco, né? Que o Lula já está fazendo esse palco já faz tempo, né? A questão o Lula livre hoje é a principal pauta fomentadora de mobilização da esquerda, né? E, quer dizer, de uma determinada parte da esquerda. Mas eu acredito também, não sou especialista em processo penal, mas eu acho que a progressão de regime faz parte da execução da pena,
né? Ele já está cumprindo a pena em regime fechado, vai mudar o regime para o semiaberto, ou seja, faz parte da... Não acho que seja uma deliberação do réu escolher se vai progredir ou não vai progredir a pena. Agora, por outro lado, sobre essa questão da politicagem, que aí eu acho que é um pouco complicado, ele está numa sala de Estado maior, né? Ele não está no presídio. As outras pessoas que vão progredir de regime e também estão tentando comprovar a sua inocência não tem essa prerrogativa de se dar o luxo de querer ficar, né, preso no regime fechado. Então, eu acho que é uma questão complicada também. Isso seria o passo agora. Começa, eu sou bem né, lá no interior, pau que nasce torto, morre torto. Então, o processo está todo torto, e aí, enfim... Está valendo tudo ali, né? Então é palco mesmo. A gente está vendo espetáculo. E, lamentavelmente, Inês, você sabe que eu fiquei tantos anos em sala de aula. Eu hoje, de verdade, eu tenho vergonha. Eu falei para você que estou voltando de viagem. Eu saí, não tenho mais condições de ficar em sala de aula e ficar encarando o aluno com... As pessoas estão com tanta certeza, a ignorância está com tanta certeza que não dá mais para encarar, entendeu? Então, me afastei, eu acho que estou fazendo outras coisas, não dá para viver em sala de aula no direito, né? A gente observando o que acontece no STF, o que acontece no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lamentavelmente, uma coisa é fato nessa crise, dos 3 poderes da República, o mais corrupto é o judiciário. Você tem no Legislativo a possibilidade de trocar, de votar, de pichar, de fazer tudo. Você, no Executivo, é a mesma coisa. Então, e no Judiciário? O Judiciário é uma caixa preta, total, completa, absoluta. Então, é o poder mais torto da República. E cá para nós, né? O Judiciário é meio, não é fim. Se a gente está num país capitalista, os atores são os empresários da atividade econômica e aqui do outro lado política. Então, no meio é o Judiciário para fazer a sinapse dessas duas coisas. E quem vive no palco o tempo todo é o Judiciário. É só você observar os melhores salários do Judiciário. É meio, não é fim. Observa quanto ganha um professor no Brasil, quanto ganha um médico. Então, o que é executivo, sabe, cocô do cavalo do bandido, e o judiciário está aparelhado e é absolutamente corrupto, que é muito triste. Então... É na hora do povo sair da anestesia, né? Acordar, começar a ler mais, buscar fontes seguras de leitura de informações, porque eu acho que a gente não está passando por isso tudo à toa, não é verdade? Quando eu escuto Elza Soares colocando para aquele povo todo que está ali, pelo menos ela não foi vaiada, né? Pelo menos as pessoas não contestaram ali. Então, tinha uma trama de consentimento em ouvir aquilo que ela colocou, que o povo não sabe votar, né? E ainda convocou o povo para as ruas. Então, assim, esse povo também está muito anestesiado ou está muito distraído, né? Ou estamos todos errados aqui nessa bancada aqui, debatendo algo totalmente equivocado, né? Nós estamos num campo de possibilidades, no mundo das possibilidades aqui, né? Lá nos idos de 2013, eu usava sempre uma expressão, muitas vezes, rebutemos, né? Rebutar. E acho que aconteceu naquele fenômeno lá das ruas. Sim. Só que o que a gente viu foi um encaminhamento totalmente para a ultradireita, mas de qualquer forma a sinalização de uma ruptura. Eu vou discordar, porque 2013 não foi não encaminhou. Não, o resultado hoje que nós temos daquilo. Sim, mas eu não sei se foi um resultado daquilo propriamente. Eu tenho uma leitura de que o resultado foi da repressão de 2013. A repressão ou da apropriação 2013, daquele movimento. Da apropriação mas dele. então, foi muito difícil, porque aquele movimento não foi apropriado, embora tivessem havido muitas tentativas de se apropriar, tanto pela esquerda como pela direita, mas era uma coisa fragmentada. Isso vai acabar. E eu acho que a fragmentação é uma tendência dos protestos hoje, do tipo de protesto acho que já deixou de ser uma tendência para ser fato mesmo. Nós estamos vivendo essa bipolaridade mesmo, não só de informações, como de opiniões, mas quando você tem ali em 2013 um movimento de repressão vindo de um governo de esquerda que diz o seguinte, se você está na rua sem partido, sem aparelho, você é fascista. Né? Uhum. Aí começa a reprimir, porque quem o PT reprimiu em 2013 foi a própria esquerda, né? Sim, que foram presos, e foi a esquerda.
E os advogados grampeados, eu fui uma grampeada, por exemplo, também sou de esquerda. A questão não é essa, é que aquela potência de 2013, que poderia ter produzido alguma coisa dentro da linha democrática, acabou se polarizando, né, dividido entre vândalos e não vândalos, e aí você tem que estar aparelhado por um partido. Aí foram os verde-amarelistas, em 2014, os verde-amarelistas para a rua, e aí todo mundo com a camisa do Brasil. Aí começam a entrar os partidos de direita nas ruas. Aí pronto, você tem um aval de aparelhos da direita. Né? E aí você começa a ter os protestos vermelhistas, né? E aí você tem os aparelhos da esquerda. Pronto. Aí em 2013 já não está mais na rua, já não é mais aquele movimento, já é outro tipo de protesto polarizado. E agora a gente precisa pensar, quando a gente olha de 2014 para cá, porque todo esse tempo as manifestações de esquerda tiveram esvaziadas. Mas né? quando eu digo que 2013 mas foi se apropriado... ela deu um incentivo também para isso. Esses movimentos de ultradireita, eles souberam canalizar isso para as mídias sociais com fake news e robôs. Então eles foram competentes em aproveitar aquela satisfação que realmente não tinha uma identidade política ideológica. Mas eles souberam apropriar. Se você observar, essas turbininhas, robôs e fake news e redes sociais foram apropriados sim por eles. Não foi inventada, mas fake news não foi inventada pela direita, né? Não foi. Fake news sempre existiu. Não sei se você recorda, a campanha da Dilma, né? E toda a destruição da Marina, que a campanha suja que o PT fez em 2014, foi baseada numa blogosfera montada pela esquerda, também para espalhar fake news. A ponto daquele blog horroroso, o 247, que eu chamo de 171, né? Botou uma matéria no enterro, né, da Marina chorando no enterro do Eduardo Campos. E no momento ela estava ali encostada no caixão, conversando com o filho, acho que dele, alguma coisa, e ela deu um sorriso, e aí tiraram a foto dela, e eles publicaram que ela estava rindo da morte do Eduardo Campos. Quer dizer, uma coisa horrível, um baixo nível. Esse baixo nível, ele já existia, né? É claro que houve uma apropriação muito diferente da direita com relação não só ao uso das fake news, mas o uso do YouTube e do WhatsApp e a estética do Vaporwave. Eu tenho estudado sobre isso, que é uma coisa muito interessante ver também, que o Vaporwave, que é aquele usa aquelas cores mais meio retrógradas e tal, aquelas meio cores neon, retrô, sabe? né? Meio retrógradas, retrô. E eles vão se apropriando. Você vai olhar a foto do ministro da Educação, usa uma foto Vaporwave. Vai olhar... E aí, agora já tem um novo estilo, que é o Fast Wave, que é a mesma estética do Vaporwave, só que usado para fazer campanha fascista. Olha, quando eu vejo tudo isso, eu acho que a gente agora está vivendo também um outro momento, um outro grupo, que são dos arrependidos, né? Que é os que estão saindo daquele estado onde as coisas estão acontecendo, né? Tem esse grupo também. Hoje a comissão do Senado ele aprova a reforma da Previdência, né? Por 17 a 9 votos. Então, aquelas pessoas que pensavam que estariam hoje muito bem, né? Estão se decepcionando. Então, tem aquele lado que já não é mais bem assim. Quando eu vejo uma cena que passou essa semana do próprio presidente, né, junto com seus apoiadores, quando ele sai para poder falar, né, com aquelas pessoas lá no ambiente de trabalho dele, lá no Palácio da Alvorada, ele, então, tinha um seguidor pedindo, vocês viram isso, né? Esse vídeo, pedindo emprego para ele. E aí, bafo, né? E aí ele vira para falar com um dos seguranças e diz, só pelo bafo ele não vai ter emprego, né? E isso, ele mesmo se esqueceu que alguém do grupo dele estava gravando aquele encontro ali. Então, o cheiro de cocô falando do bafo dos outros, né? Então,
Quando vocês olham, avaliam isso, né? Faltou respeito, faltou empatia, né, por parte do presidente em relação a essas pessoas do povo, os seus eleitores. Porque eu tenho escutado muitas pessoas falando disso. Poxa, mas não era isso que eu queria, né? Ele não está sendo nada empático, não está sendo nada carinhoso, né? E aí, como é que vocês estão? Você nunca foi, né? Ele não enganou ninguém, sempre foi um tosco. Não, mas imagine uma pessoa que idealiza um mito. E vê uma cena dessa. Mas como idealizar um mito? A postura dele não dava para idealizar nada. Mas foi dócil, chamado de mito durante a campanha inteira. Não, não o mito foi, sim, não é? mas o mito... Não, mito, não é mico, mito. Não, mito, apesar de ser um mico... Mas é um mico. Mas ambulante. Não é um mico, mas é essa mito. coisa da mitificação, né, vem muito desse imaginário fascista também, que está presente no bolsonarismo, nessa ideologia tosca, né? Agora, o Bolsonaro, pai, né? O Bolsonaro nunca enganou, né? ninguém. Ele sempre falou, e ele sempre dessas declarações todas. O cara fez eu acho que ele homenagem ao torturador, né? Na votação do impeachment. Sempre foi. A única inimizade, só para você ver como é. Para mim, eu gosto muito de símbolos. Né? Então, a inimizade que eu arrumei nessa confusão toda aí que nós vivemos, ela não teve uma discussão, enfim, foi sem palavras. Eu nunca fui filiado ao PT, por exemplo. Então, ela disse o seguinte, ela começou a falar, eu falei assim, olha, eu sou isso e você é isso. Bastou. Porque realmente Lula, tá bom, com todos os problemas, era um símbolo diferente, muito diferente de você ficar fazendo isso. Então, isso já sinaliza tudo, autorizou tudo. Né? Então, cara, a coisa... vocês falaram de apatia, eu sinto vergonha constantemente, o tempo todo, uma vergonha. Eu fiquei uns 3 dias para digerir o discurso dele na ONU, aí eu até fiz um post no meu Facebook dizendo assim, que a sensação que eu tinha era que eu estava hipnotizada, era um negócio que era construído um discurso em cima de um mundo completamente imaginário, né? Um negócio tão desfactualizado, ou meias verdades. Vocês não acham que ele não foi coerente? Coerente com o discurso que ele sempre teve? Não, ele foi coerente. E de certa forma, e foi muito bom e que ele tenha feito esse discurso, né? Porque, para mim, é melhor que o cara assuma logo que é fascista do jeito que ele é, né, e faça um discurso coerente com o fascismo dele, do que ficar com um discursinho bonitinho, de esquerdinha, tudo corretinho, e depois fazer políticas reais, ao contrário do que fala, né? Deu em vocês... depois eu quero até que a Cristiane avalie. É bom que o mundo inteiro viu que ele é fascista. Emocional, né? Deu uma certa... do meu ponto de vista, ele foi coerente, porque ele falou aquilo tudo, ele estava num discurso para aquilo que ele falou que ele sempre ia fazer. Sim. Ele nunca, só que aí eu concordo com você, Priscila, que ali ele mostrou, né, falou para o mundo, né, saiu da invisibilidade ou não diante do mundo, aquilo que ele sempre falou para o eleitorado dele, que o eleitorado quer isso, né? É porque ele está preocupado com esse eleitorado dele. Não, para mim é a surpresa, né? Eu já esperava uma coisa esquisita, mas está indo muito além daquilo que eu Não, mas esse muito além foi o que a pergunta seguinte, né, que eu faria. Houve uma certa preocupação, porque aí quando aquilo que tudo ele estava falando, né, a gente estava entendendo assim, ele está falando aqui, mas quando ele começar a ter o fio de realidade, de como toda a estrutura, como o país funciona, aquilo tudo, e aí ele vai e dá um discurso. Eu fiquei bem preocupada, vocês não? Com certeza. Que dia que a gente não acorda preocupada nesse país, né? Já tem um bom tempo que a gente anda preocupado com isso. Mas eu acho que, por exemplo, era quando ele falou a vitória do Bolsonaro. Para vocês não era, não? Para mim sempre foi previsível a vitória do Bolsonaro. Diante do comportamento da própria esquerda, eu já podia prever a vitória do Bolsonaro. Eu também achava que fosse acontecer. Mas eu já comecei a achar, no dia que ele ganhou, as pessoas lá rezando com malta. Cara, aquilo foi um negócio, já sinalizou. O que é isso? O que estamos vendo aqui? Pô? Era inacreditável. Distópico, foi inacreditável. Né? A gente vive um país distópico. E aí a gente vê um depoimento do Aldo Rebelo, né, que ele era ex-militante, né, ex-militante do PCdoB, né, que ele disse em entrevista que o Bolsonaro ele abordou corretamente o discurso lá na ONU, né, e trouxe a questão da existência de uma Amazônia desconhecida, né, tratada pelas ONGs como se fosse um paraíso intocável, né.
E aí, fez sentido essa entrevista, essa fala deles? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir essa... Eu não li a entrevista dele. A respeito, né? Walter, eu também não li. Porque nós sabemos que a Amazônia, ela tem uma população, todo mundo pensa que a Amazônia está lá, livre, bonitinha, só aquelas árvores, aquilo tudo lá, arrumadinho. Não, mas tem uma população abandonada lá, que são os índios, né? As pessoas de ribeirinhos. Quer dizer, alta taxa de mortalidade. Pessoas Tem milícia por mineradoras que exploram a região, tem milícia que explora essa população ribeirinha, tem uma série de problemas. Então, aí quando o Bolsonaro traz isso, eu tenho a seguinte pergunta: para onde o Brasil olha? Porque ele não está, o Bolsonaro, quando ele traz essas questões, e nós estamos, os olhares agora, né? Para onde o Brasil olhou por tanto tempo, né? E hoje, olha para onde? Eu estudei um tempo na Argentina, e os argentinos, eles olham o Brasil com uma certa preocupação, né? As pessoas cultas de lá, e faz sentido. Mas se você observar o período que o Lula esteve no governo e a orientação na política externa, era interessante você observar a construção que eles estavam fazendo. Um país grande do Hemisfério Sul, e aí faz uma conexão direta com um país enorme do Oriente, né, China e Rússia, e monta uma coisa muito interessante. BRICS era uma sinalização de uma outra conjuntura na economia mundial. E o Brasil estava liderando isso. Isso preocupou muito, muito, muito. A aposta da elite brasileira, eu acho, que era na eleição da Hillary. E aí o que deu errado foi que lá não deu Hillary, deu a coisa lá também. Então o Brasil acabou se perdendo. Mas para onde íamos? Ali tínhamos um projeto de país grande, de país interessante, para você observar. Eu trabalhei, dei aula de telecomunicações, quando a gente começou, final do governo FHC. FHC, qual é o padrão que vamos adotar? FHC não definiu, mas sugeriu que adotássemos barganha, ou seja, vamos adotar o modelo americano, trocando por entrada de sapatos e laranjas e ferro nos Estados Unidos. Com a Europa, com a questão da agricultura, de subsídios. E o outro padrão era o japonês. O Miro Teixeira, que era primeiro ministro de Telecomunicações do governo Lula, pegou o Globo e disse, não, temos uma coisa muito interessante aqui para decidir em telecomunicações. Qual é o padrão que a China está usando? A China não tinha definido o padrão. E a Rússia tão pouco. E aí veja o que ele propôs. Não, vem cá, nós temos o padrão americano, nós temos o padrão europeu e temos o padrão japonês. Vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar com a China e com a Rússia e vamos criar o maior padrão do mundo? Porque é só mais populações nesses países. Isso foi um problema enorme com o pessoal de TV aberta, né? Porque aí nós estamos falando de televisão, com interação e sei lá o quê. Isso já começou a preocupar muito a elite brasileira, que sempre foi identificada com o Ocidente. Então, essa demonstração de que o Brasil seria capaz de fazer uma aliança envolvendo o Oriente, para mim, foi a questão maior, do ponto de vista externo, que fez com que acontecesse aqui no Brasil uma movimentação. Essa movimentação de Lava Jato, isso foi uma coisa muito bem construída, não foi um negócio que nasceu espontaneamente, foi uma construção que durou anos, né, para fazer o que fizeram, que foi, de fato, uma coisa muito bem engendrada, né, articulada, com recursos de fora do país, para acontecer o que aconteceu. E estamos aí agora sem identidade. O que queremos? Para onde vamos? Não sabemos. É sem esperança. Então, eu não vejo sem esperança. Nesse momento, sim. Qual a esperança que nós temos? Você imagina, ano que vem tem eleição para prefeito aqui no Rio de Janeiro. Você olha, cadê o horizonte? Nesse momento, é claro que isso vai passar, mas nesse momento é de caramba. Eu acho que quando você fala sem esperança, eu fico assim imaginando, desenho aqui na minha cabeça, é o fundo do poço. Então eu acho que a gente hoje precisa ir para o fundo do poço, porque para a gente chegar, nós passamos um processo 2013, 2014, né, as pessoas nas ruas, não tinha partido, não tinha político, era uma coisa, ali era algo um desejo daquela massa. Né? Nós discutimos muito aqui, vocês lembram, Priscila, Tardan, né? Nós tivemos aqui esses anos discutindo todo esse comportamento das pessoas nas ruas.
se recolheram porque teve repressão, né? Bala de borracha, muitas pessoas presas, essas pessoas foram para a mídia, então as pessoas que não estavam, principalmente os jovens, não estavam acostumados com isso, ficaram intimidadas, as famílias também. Famílias que viveram na época da repressão também sentiram muito medo. Pessoas foram perseguidas, né? As pessoas foram, inclusive, sequestradas lá em 2013. Foi uma repressão, foram advogados grampeados, pessoas presas para averiguação. Pessoas retidas dentro das universidades. A gente está falando de um governo de esquerda, né? E aí todo mundo fala, mas a PM é estadual, mas a gente está falando de um consórcio repressivo. Sim. Tá? Entre o município, o Estado e o governo federal, o Ministério Público, todo mundo que participou dessa operação, que foi a SAVE, né? Então, foi esse passado muito recente, onde todo mundo vivenciou várias coisas, né? Inclusive mortes ali, prisões, Sim, enfim, tolerâncias, aquilo tudo. Então, a gente está vivendo esse processo. Quando você fala, Priscila, foi um governo de esquerda que teve toda uma postura de direita. Hoje eu me pergunto onde eu tenho, de direita ou não, mas... eu tenho muita ressalva com isso, que quando a esquerda faz alguma coisa que não deve fazer, a gente, e eu que sou de esquerda também, a gente tem essa mania de falar assim, isso não é coisa de esquerda. Gente, a esquerda também pode ser ruim. A esquerda também faz coisas ruins. Então, né? Só concluindo... Então, é de esquerda, sim. Só concluindo esse raciocínio... da esquerda. Concluindo esse raciocínio da falta de esperança, e que aí a gente pensa que essas polaridades na esquerda, à direita, e a gente precisa ir para o fundo do poço para poder fazer o meio caminho, né? Porque tanta necessidade é essa de ter os extremos. A esquerda não faria, porque eu acho que quem está querendo o poder ou liderar alguma coisa pode realmente ser capaz de fazer coisas, né, terríveis. Não só a intolerância, mas tudo aquilo, repetir uma história que a gente não quer repetir. Que um jovem de 20 anos não tem a menor noção, de 25 anos tem noção, né? Mas para quem estuda a história, é bom entender também o que nós já vivemos desde a época medieval, do justiçamento, né? Da intolerância, de mulheres sendo mortas, de pessoas que pensam diferentes, né? Tudo isso, e trazer nessa história da gente do Brasil mesmo, na época da ditadura, na época da repressão, e do que nós estamos vivendo agora. Então, a esperança, no meu ponto de vista, hoje, eu, Neise Ventura, a gente vai para o fundo do poço e vai começar a olhar para o meio caminho mesmo da nossa história. Mas e trazer esperança com o partido político e com a eleição no sistema representativo, né? eu realmente não tenho nenhuma ilusão. Eu acho que todo mundo vai repensar o seu papel como aluno em sala de aula, como professor em sala de aula, né? E todo mundo trazer as instituições, né? Exatamente. A gente precisa formar as nossas instituições, né, de baixo para cima, para a gente conseguir pressionar por uma mudança. Né? E eu não acho que essa mudança ela consiga vir, pelo menos do jeito que está a política representativa hoje, eu não acho que nenhum partido, nem de esquerda nem de direita, hoje é capaz de puxar um projeto de mudança. Por exemplo, eu vejo o PSOL, o PT, a esquerda esqueceu de falar do trabalho. A esquerda passou a ser reativa, passou a ser conservadora, né? A esquerda só sabe chorar no túmulo da CLT. Eu acho muito importante a proteção aos direitos do trabalhador, fundamental, mas se a gente vai olhar a realidade do trabalho hoje, a maioria das pessoas desse país sequer trabalha de carteira assinada. Cada questão, vez, né? A gente está vendo esse trabalho da informalidade, né? Isso que ela está colocando, eu acho um aspecto muito interessante, que os partidos, eles não representam mais, aquela coisa não representa, e não representam mesmo absolutamente nada, porque tá falido, não induz. Então você pega, por exemplo, você lembra que várias vezes o quanto eu me posicionei quando o Uber estava entrando, eu advoguei contra o Uber, lutei contra o... E aí você observa, na Califórnia, onde nasceu a tecnologia, né, o aplicativo, você vê que lá eles já estão entendendo que ali existe
existe uma relação de exploração e é uma relação de trabalho. Então, a esquerda perdeu essa coisa de representar. Aí você vai no centro do Rio de Janeiro, que é uma coisa inacreditável, vou até falar o nome que eu acho muito interessante, o Curto Café. Vocês conhecem o Curto Café? Conheço. É um arranjo de negócio muito interessante, que o sujeito bota lá um preço meramente sugerido, e aí você paga, você faz o troco ou não paga, e aí outro parceiro comercial chega lá e diz, eu tenho aqui também a esfirra. Aí eles vão se somando e formam um negócio que cresceu rapidamente num novo tipo de arranjo. Então, porque... A gente está trazendo isso, até porque o tempo não ajuda muito, né? E você, amigo ouvinte, né? Amigo que está nos vendo aqui no Facebook, no ao vivo, né? Você está na Band e nós estamos conversando tudo sobre desse Brasil de agora. Mas eu vou retomar, porque depois que eu acho super importante a Cristiane Azamor trazer essa leitura dela, né, desse tempo, desse momento emocional, e depois a gente rapidamente vai fazer uma passagem, eu vou convidar vocês para terem uma avaliação desses 9 meses de governo federal. Tá? Então vamos agora ouvir, né, Cristiane, como é que você está sentindo tudo isso? Qual a sua avaliação desse momento emocional que estamos vivendo? Boa tarde, Neise, boa tarde, ouvintes, boa tarde, colegas de debate. E assim, é interessante, mais uma vez falando, né, a gente prepara uma fala e, de repente, aqui vocês todos, né, levam, né, a esse caminho ali, né, previamente preparado. A gente tem que falar de influência social. Em várias falas de vocês, né, o Tardão falou o que levou as pessoas a entrarem nessa onda. Né, essa ignorância que está... Essa ignorância com tanta certeza. Né? Você falou do justiçamento, esse comportamento de justiçamento formatado por um discurso. Né? Neise falou do tempo febril, ataques e mentiras. Então, a gente tem que falar de influência social. Não é? E, assim, nós podemos influenciar socialmente de várias formas. Sim. O conhecimento é uma forma de influenciar socialmente. Né? A persuasão, essa troca da argumentação, pode ser uma argumentação legítima ou não legítima, mas é uma forma de influência social. Mas a gente está vivendo um momento, e aí, eu acho que outros momentos a gente também viveu isso, independente de esquerda ou direita, a gente está falando de uma situação atual, não é? Com essa era de fake news assim exacerbada, né? Que é uma influência social por meio de manipulação. E uma das formas de influência social é denegrir a imagem do outro. Infelizmente. Agora, por que essa influência, por meio da manipulação, torna as pessoas meio hipnotizadas, reproduzindo, não é, esse governo desfactualizado, não é? Por que as pessoas, via manipulação, elas se colocam nesse lugar de dar um poder, de legitimar, não é, alguém, não é, e entrarem nessa onda? Quer dizer, e é um comportamento treinado, gente. A pessoa que influencia alguém socialmente é alguém que treinou, que está treinado para isso, que adquiriu habilidades, recursos de influência. Não é? Então, o governo ele fala umas coisas que a gente, não é, fica assim, nossa, mas como? Mas é uma estratégia que está dando certo. E aí a gente pensar o porquê que se coloca um poder em alguém a ponto de eu mudar o meu comportamento ou reforçar o meu comportamento, não é? Por conta de uma figura ou de figuras, não é? E que estão me influenciando. Por que eu dou esse poder? A gente só pode falar de uma fragilidade emocional. Então, o brasileiro parece que vive eternamente num estado de fragilidade emocional. Cadê o pai, né, nessa Exatamente. História, né? Porque se eu estou sendo influenciado, né, via manipulação, eu estou emocionalmente fragilizado. E aí a gente entra naquela questão de novo, né, que eu acho que é importantíssimo ressaltar, a questão do desenvolvimento da nossa autonomia. Quer dizer, como é que nós podemos não entrar nessa manipulação, né, nessa influência nesse nível? Né? Conquistando a nossa autonomia, conquistando conhecimento, pensando sobre, refletindo, né, assumindo, sendo ativos, né, nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisão, e não delegar isso ao outro. E aí eu estou na minha zona de conforto, delego isso a outro, não é? E aí eu me identifico com esse outro, pela fala do outro, não é? E entro sem pensar. Não é? Porque a manipulação ela é uma forma, né, que ela vai além da compreensão. Entra dissimulação, entra situações sutis que eu não consigo identificar que eu estou sendo manipulado. Né? Então, a única forma da gente sair dessa fragilidade emocional para que a gente pare de reproduzir, né, de se identificar em falas, né, e desenvolvermos esse comportamento meio
né, hipnótico, é a gente conquistar nossa autonomia, é a gente buscar conhecimento, é a gente estudar, ler, a gente assumir o centro, né, as nossas ações, as nossas tomadas de decisão, a gente pensar sobre as coisas. É essa a única via, não é? Que eu entendo. Eu, nesse ponto, me sinto muito confusa. O meu sentimento pessoal, quando eu vejo o Bolsonaro falar, é de que eu não consigo contestar aquele negócio tão fora da realidade que eu não consigo. E aí ele vai dando discurso. Ele vai dando legitimidade retórica. Sabe o que eu sinto? Técnica, isso é treinado. Quando a gente fala a questão da autonomia, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu sempre falo isso, né? Quando uma criança em sala de aula ela não consegue acompanhar o que está sendo dado ali na sala de aula, né, o conteúdo programático que o professor está ali aplicando, o que esse aluno faz quando ele não acompanha? Ele vai tumultuar a turma, joga bolinha de papel, joga régua, dá tapa na cabeça do amigo, aí o professor chama a atenção, aí todo mundo começa a rir, então ele fica nivelando. Então, quando você traz, Cris, a questão da autonomia, né, que nós temos que conquistar a autonomia, aí eu fico pensando, bom, as pessoas que estão ouvindo devem pensar assim, como a própria Priscila fala, mas eu fico meio confusa, porque como é que eu vou contestar algo que alguém traz com tanta ignorância, com tanta certeza? Né? A ignorância dessa realidade que a pessoa vive, né? De que mundo ela vive, de que mundo nós estamos ouvindo tudo isso. E aí eu fico pensando, caramba, então o primeiro passo é não acreditar que isso é uma verdade verdadeira do meu ponto de vista. Né? Então, eu não posso acreditar, por exemplo, quando esse aluno faz aquela bagunça, ou quando a gente sente que a cultura está sendo massacrada e não valorizada, e quando a gente fala cultura não é só a arte, mas é a arte do ensinar, a arte do professor, de sala de aula, né? A gente vê uma peça de teatro, é um escritor lá botando toda a sua história de ficção ou real num livro, né? Buscar literatura, isso é um meio caminho, isso não vai acabar nunca. Né? A gente lembra daquela época repressora ou medieval, onde as pessoas... Eu já li depoimento de pessoas que liam à noite, que sem condições de estudar, abria a porta da geladeira e estudava com a luz da geladeira, né, para poder, naquele momento, na casa onde trabalhava, não poder estar ali estudando. Então, eu acho que são os caminhos que a gente pode buscar. Você falou uma coisa importante, né? Nisso, porque assim, eu entendo que a coisa mais importante, né, é a gente falar sobre influência social, porque isso é treinado. Né? Nós da psicologia estudamos muito isso em psicologia social. Então, as formas de manipulação e outras formas de influência social, desenvolvimento de lideranças, isso é treinado, a pessoa é treinada. E aí ela vem com um discurso que você não consegue entrar. Ela é especialista. Então, a gente parar para pensar, mas como a pessoa vai entender assim, como é que a pessoa fica especialista nisso? Né? Aí a gente lembra, claro, a gente está falando de uma coisa tão complicada assim, mas um sociopata, por exemplo, um psicopata, né? E quando ele quer alguma coisa, normalmente é o poder, ele vai ali, ele fica ali, é que nem o gatinho está olhando, do Rio de Janeiro. Ele fica olhando ali a presa dele, todo o comportamento, e ele se torna especialista daquilo que ele quer. Todos nós temos essa habilidade também. Mas, né? Ney, você fez uma figura que eu achei muito interessante e, para mim, resumiu muito bem. Porque se você pegar o Bolsonaro, né, as críticas que ele fez, inclusive a ameaça ao FHC, né, e a questão dele com o PT, então, tudo bem, no nosso período democrático, nós tivemos 2 governos, com todas as críticas democráticas. Né? FHC, avançamos. Com muitas críticas, mas avançamos. Foi um período democrático e de inclusão do Brasil no cenário internacional. O Lula deu prosseguimento a isso, né? Um período de democracia estabilizada. Então, é o aluno, você resumiu muito, é o aluno que não concorda com a democracia. O Bolsonaro é isso. Com a FHC, com o Lula, o problema dele é a democracia, ele não aceita a democracia. Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês estão falando, vocês são psicólogas, essa coisa de contestar e tal, porque óbvio que contestar é bom, mas a gente chegou num ponto em que a gente está tendo essas coisas das pseudociências, né? A terra plana, sim, o design inteligente, aí chega outro que lê até a página assim com uma teoria social qualquer e repete aquilo como se fosse um especialista ou alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente também não quer ficar endeusando uma ditadura dos especialistas, né? Qual é o ponto de equilíbrio socialmente? O ponto de equilíbrio socialmente que eu digo, Pris, é porque às vezes a gente precisa dizer um sim para tudo isso, né? E olhar assim, que todo mundo quer, a gente
quando tinham as redes sociais, todo mundo falava assim, todo mundo quer 5 minutos de glória, né? De glória, não era isso? Todo mundo quer aparecer, aquela coisa, gente, não é mais importante ter, nem ser, o importante é aparecer. Isso é muito maior do que isso. As pessoas, elas querem pertencer. Então, se as pessoas estão... se eu não está aqui um grupo e eu me sinto excluída, eu vou tentar, de uma maneira ou de outra, tentar pertencer a esse grupo, porque aí eu penso igual, eu não fico excluído. Então, eu acho que essa onda da esperança que a gente fala é uma questão de sobrevivência também. Vai sobreviver o mais forte. Aquele que vai ter a resistência disso tudo, você não precisa estar batendo de frente. Claro que algumas coisas a gente não vai sair concordando com tudo, né, de acabar, privatizar tudo, por exemplo. Para mim é temeroso sair privatizando água, energia. Eu acho que tem que pensar, a sociedade precisa pensar sobre isso também. Então, algumas coisas a gente precisa estar mais livre do ódio, né, do rancor, dessa pressão, disso tudo, para poder pensar esse meio caminho. Pensar e conversar coletivamente. Isso, essa questão de pertencimento. Espaços. Né? A gente está numa era de depressão, de suicídio, a gente fala muito isso, né? De quantas pessoas não conseguem pertencer a certos grupos. Então, a grupo nenhum, né? É uma identidade quando isolada. Eu falo grupo, nem tem uma ilusão, porque as pessoas pensam que é pertencer a esse grupo estar das redes junto com sociais, pessoas. Exatamente. Né? Mas, assim, nós não podemos desanimar e temos que conversar. Isso aqui que a gente está fazendo. Uma discussão coletiva. Começar a formar grupos. Desanima, às vezes a gente não consegue entrar, né, furar aquele discurso, tem que aceitar o que está acontecendo aí. Aceitar, entre aspas, né? Mas, bom, não tenho força individualmente, mas coletivamente a gente discutindo e a gente trocando em grupo. É a única forma de tentar. E essa Priscila, dessas crenças. O Bolsonaro tira o pior de mim, sabe? O pior de mim. Mas aí quando você... Eu tenho sonhos eu lembro horrorosos. Eu já sonhei todo tipo de homicídio eu praticando contra o Bolsonaro. Mas aí eu você... Calma, tem porte de arma? Tem porte de arma? Epa, né? Mas já sonhei até que o zumbi levantando, comendo e esfolando. Olha só, ainda bem que sai pelo sonho, tá? Ainda bem que sai pelo sonho, não tem passagem ao lado. Porque é uma coisa muito violenta. E eu tô falando, mas eu tô falando sério, vocês estão rindo. Eu tô vendo, não tô rindo não. Porque me incomoda muito, que é o pior de mim saindo. E aí, de vez em quando eu sinto muita raiva e escrevo a coisa no Facebook, eu fico rindo, inclusive nas coisas que você escreve na Facebook. Mas olha, nós tivemos agora, nesse final de semana no Rock in Rio, todo mundo mandando o presidente, né, ir para Cuba, enfim, aquelas coisas bonitinhas. E aí o Tico Santa Cruz, ele coloca assim, ele até ficou confuso, porque a gente fica muito confuso, que realmente é muito pesado, fica muito pesado quando a gente vê algo que a gente não está concordando. Então, todo mundo começou lá a xingar o presidente, aquela coisa toda, ele falou, não vamos vibrar, né, não vamos trazer para esse ambiente aqui uma força, né, uma energia negativa. Primeiro ele falou positiva, aí se atrapalhou, depois, não, desculpa, é negativa. Quando você entra nessa frequência, você vibra igual. Por isso você sonha, por isso que você... Porque esse estado raivoso sai de você. E é você que fica aprisionada nele. Então, quando eu digo, olha para isso, né, olhando apenas com uma certa isenção, dizendo, sim, eu concordo com tudo isso, mas isso não faz parte da minha realidade, eu não vibro dessa mesma forma, eu vejo um outro mundo de possibilidades. Então, imagine um escritor, alguém que trabalha com a arte, um professor de sala de aula, ele está podendo falar de outras coisas e mostrar também, convidar essas pessoas próximas, e muito bem lembrado a Cris, quando ela coloca aqui, vamos criar espaços e vamos conversar. Espaço físico, sair do virtual, né, e para a realidade. Vamos conversar as nossas realidades. Senão você vai ficar sonhando, vai ficar vibrando, porque o seu inconsciente vai ter que dar conta disso tudo. Então, você vai sonhar para poder dar conta do que você sente violentada e não concordando com aquilo. E vai sonhar, porque vai precisar dar conta disso tudo. Então, não adianta só ir para a rede e ficar no lamento. Ficar só se lamentando, você não sai, você não consegue dar o passo Porque aí adiante, você entra na emoção e entra na lógica da manipulação, que é denegrir o outro adversário para enfraquecê-lo. A gente não pode entrar nessa lógica, senão a gente enfraquece. E aí a gente dá preguiça, né? Porque às vezes a gente sente mesmo, dá uma preguiça de discutir com fulano de tal, dá uma preguiça de escrever isso. Mas isso é uma coisa que eu tenho percebido,
por exemplo, no YouTube agora tem um movimento interessante de uns cientistas de diversas áreas, da física, da biologia, da psicologia, ciências sociais, que eles fazem vídeos com conteúdo das suas respectivas áreas contra essa questão da pseudociência. E isso é muito legal, eles chamam de movimento da resistência científica. E aí eles vão desfazendo esses mitos, né? E eu acho muito importante esse movimento. Isso é muito legal, porque é um caminho que a gente tem para o conhecimento mais profundo, de ouvir as pessoas que realmente estão ali envolvidas e que estudaram, enfim. Porque tem muito isso. Junto com essa ideologia neoliberal, vem um negócio completamente fragmentado, né? Fica todo mundo isolado também, a coisa cada vez mais, tudo mais individualizada, né? Você até nas suas relações de trabalho agora está muito individualizado, muito isolado. Né? E todos os movimentos coletivos estão sendo enfraquecidos politicamente. Então tudo isso complica ainda mais, né? Nós estamos fazendo hoje aqui 10 anos, bate na boca mesmo, 10 meses, né, de governo Bolsonaro, são 10 anos. E a criança está passando da hora, né, de nascer, porque a gente está vendo aí que muitas coisas, o Brasil está com um índice enorme de desempregos, né, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Eu acho que nesse momento, e tudo isso que nós conversamos aqui foi uma avaliação do que nós estamos vivendo, né, de janeiro para cá, de tudo isso, de falta de empatia, algumas coisas que estão acontecendo que a gente não tem notícias, a gente só tem notícias ruins. Eu acredito que é alguma coisa, porque eu sempre coloco aqui, vamos ler o Diário Oficial da União, muitas coisas já estão acontecendo, os decretos estão aí, as coisas estão funcionando, tá legislando por aquela, como é que diz? Por medida provisória. Então tem muitas coisas aí que eu acho que em algum momento algo vai acontecer. Eu tenho, muita convicção disso, não olhando para essa frequência ruim, né? Para esse lado negativo, porque tem um lado bom da vida, tem um lado bom das coisas. Não é possível não ter. Eu acabei descobrindo um pouco isso, Neise. O primeiro sintoma, você até falou assim, tu cortou o cabelo, para não lembrar o meu cabelo de tantos anos, que lembrava, vou cortar meu cabelo, nem o cabelo pode lembrar. Estou fazendo outras coisas, por exemplo, criei Vai se reinventando, né? Sim, e aí estou fazendo esse trabalho aí, trabalhando com multipropriedades, me afastei de sala de aula e desenvolvi nessa crise. Eu acho que essa mensagem que fica, a peteca não pode cair, vai passar, isso vai passar, a peteca não pode cair. Então, olha, na crise, a gente transforma crise, problemas em grandes oportunidades de mudanças, né? De se reinventar, de pensar coisas boas, coisas novas. O mal não prevalece o bem, e eu acho assim, talvez a presença, nós estamos falando aqui, a Priscila lembrou do governador Witzel, né? Estamos falando do governo Bolsonaro, eles não vieram à toa. Talvez até para a gente poder fazer essa grande reflexão, né? De se repensar enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto pessoas, famílias, né? Está na hora da gente voltar um pouco, sair um pouco das redes, olhar um pouco para a família, olhar um pouco para a sala de aula, para os seus alunos, né? Eu acho que hoje eu fiz uma visita no SEAT, ali um equipamento, né, do município, e que assiste tantas pessoas legais ali. Eu até eu falei, gente, eu posso fazer um trabalho voluntário aqui, trabalhar as constelações, trabalhar as famílias, trabalhar todo esse sintoma que a gente está vivendo hoje, né? Então, se a gente, cada um chegar ali, puder fazer alguma coisa, um pedacinho, eu acho que fica bem melhor, muito mais leve para a gente. Então, você não vai mais se autorizar a sonhar esse lixo que você sonha, Priscila. Eu adoro sonhar com isso, porque eu me sinto super bem quando o sonho realizado, realmente, o sonho realmente é um lixo, né, que a gente está jogando fora, né? É um lixo, às vezes coisa boa, não, mas você vai tentando se reinventar, né? E é isso. Bom, o programa está terminando. Ai, que peninha. Meus amigos, obrigada pela construção desse debate de agora. Obrigada. Né, Cristiane, por essa bacana avaliação, fez a gente pensar, e aí não precisei mais falar desses meses todos de governo. E é isso aí, meus amigos. Gostaram? Foi legal? Na sua companhia é assim, né? Ele é dinâmico, alegre, ele informa, ele orienta, né? E vocês só encontram aqui na sua companhia, na Band Rio 1360, né? Bom, Isoneto, muito obrigada, meu amigo aí, operando, trazendo essas imagens legais pra gente, né? E eu, é claro, fico aqui esperando vocês na próxima terça-feira, a partir das 4 da tarde. Até lá.